Quando você estabelece uma meta que é muito ampla e não tem um resultado que você quer alcançar, ou uma entrega de um projeto que você quer fazer, e fica muito vago, é difícil de você definir como que você vai fazer o passo a passo para você alcançar esse objetivo, essa meta. Acho que tanto na vida quanto no profissional, metas curtas, objetivas, né? Nada muito assim fora da casinha, né? Eu acho que o grande aprendizado, assim, quando você faz essas metas, é que seja algo que realmente você consiga alcançar. Se você tem um objetivo, um sonho, não deixa para depois. Começa pequeno, começa aos poucos, mas né, que uma hora a gente chega lá. A virada do ano passou, a lista de metas foi feita e aquela promessa que ficou na gaveta no ano passado, será que agora vai? E hoje a conversa é justamente sobre isso, o que faz uma meta virar ação ou morrer no caminho. E para bater esse papo, a gente trouxe duas pessoas que realmente entendem do assunto. Xanarri, que é psicóloga e gerente de recursos humanos aqui na VHSIS, que vai trazer um olhar mais técnico pra gente sobre o comportamento humano. E o Johnny, que é gerente de infraestrutura aqui na VHSIS e triatleta, que vive metas extremas na rotina e sabe na pele o que é persistir quando a vontade falha. Então, sejam muito bem-vindos, Johnny e Xan, ao VHCast. Obrigado. Muito obrigada, a gente agradece estar aqui. Espero contribuir com vocês aqui e também aprender um pouquinho com o Johnny também, que vai contribuir com esse assunto sobre metas. Eu tô muito ansiosa para conversar com vocês e ouvir de vocês aí. Eu sei que tem muita história em relação a metas, em relação a comportamento. Então, acho que vai ser um papo muito divertido, muito legal e ótimo para esse começo de ano. Então, vamos já começar a bombardear vocês de perguntas. Eu quero ouvir de vocês dois. Quando vocês pensam em metas do começo do ano, o que vocês enxergam primeiro? Oportunidade ou armadilha? Oportunidade. Oportunidade de mudança, de alcançar algo novo, de conquistar alguma coisa, melhorar alguma coisa. Sempre oportunidade. Eu já vou pela linha do depende. Polêmica, né? Sempre, né? Então, eu acho que, assim, é uma oportunidade e é isso que a gente trabalha muito com realismo, né? Então, eu acho que a gente, quando entra o ano, a gente vê, um ano novo, uma página em branco pra gente poder construir as coisas. E aí, assim, a gente não planeja direito, a gente olha assim, eu tenho um ano para construir essa meta, entregar esse resultado, né, fazer o que eu quero dentro da empresa, ou dentro da minha vida pessoal, né, dentro da minha vida profissional. E aí eu esqueço um pouco de quebrar esse ano em várias pequenas metas que devem ser cumpridas ao longo do ano para eu poder realmente chegar no meu resultado. Então ele pode ser ao mesmo tempo uma nova oportunidade, ou pode ser alguma coisa que a gente acabe não conseguindo entregar, não conseguindo fazer, por ter essa visão do tipo, eu tenho um ano para fazer isso, e não colocar isso muito faseado para conseguir realmente colocar em prática e realizar. Então pode ser uma cilada também. Perfeito. Eu acho aqui na VHSIS, trazendo a pauta do corporativo, quando a gente vai traçar um planejamento anual, a gente analisa como foi os anos anteriores, a gente faz ali o alinhamento de metas e vai destrinchando ela ali por semanas, por meses, por trimestre, até completar o ano inteiro. E na vida pessoal, como é que vocês organizam essa parte? Vocês fazem análise de como foi o ano anterior? Ou é melhor fazer na louca mesmo? Deixa eu zerar tudo e ver o que eu quero fazer daqui pra frente? Qual que é a linha de pensamento? Eu acho que depende do ano, depende do momento, na vida pessoal, né? Então, se você tem família, você tem que planejar isso também. Eu pego muito a linha do esporte para mim. Então, planejo ali as minhas provas que eu tenho já durante o ano, já venho pensando e já venho organizando ali para poder executar, treinar, conciliar com família, com trabalho, para que seja uma coisa saudável. Não seja uma coisa ali que eu esteja fazendo por obrigação, sem propósito, né? Acho que tem que ter um motivo, né? Pelo menos para mim, assim, os motivos das loucuras que eu encaro é muito de aumentar a minha resiliência, me manter saudável e também passar isso para o meu filho, né? Passar como exemplo para ele, para que ele cresça nesse mundo esportivo, nessa organização, né? Então, organizar o dia, organizar a semana, organizar o mês já faz parte da minha rotina, né? E os resultados, eu digo que eles são frutos desses pequenos passos que a gente dá no dia, né? Então, fazer uma corrida, terminar uma maratona, não é no dia da prova que a gente se torna maratonista. É no processo de treinamento. Eu acho que o esporte é o melhor exemplo que a gente tem de que não adianta chegar ali no final do mês, no final do ano, e aí querer correr atrás. É sempre exatamente como você falou, tipo, tijolinho por tijolinho. Exato. E tem dias bons e tem dias ruins. E a gente tem que respeitar isso. Às vezes um dia ruim não quer dizer que o final lá, né, o dia da prova vai ser ruim. Sim. Aquele dia que foi ruim,
E acontece isso no mundo corporativo também, Uhum. né? A gente tá ali colocando um projeto, fazendo uma atividade, tá entregando, tem um dia que a gente não vai estar 100%. E isso é normal e a gente tem que aprender a respeitar isso, que no próximo dia a gente volta ali e tem a oportunidade de fazer de novo, fazer melhor e aprender com aquele erro, enfim. Então eu vejo por esse lado. Eu sempre gosto de analisar um pouco de como que foi o ano, o que eu consegui entregar, o que eu não consegui entregar, coisas que foi além do que eu tinha de expectativa, porque também acontece, né? Às vezes a gente programa uma coisa, a gente entrega muito mais, consegue fazer mais coisas. E eu acho que esse é um ponto importante quando você olha para a tua vida, tanto profissional quanto pessoal, você parar, fazer uma análise. E eu brinco que eu sou a louca das planilhas, porque eu adoro colocar tudo em planilha. Vou fazer uma viagem, eu planilho, né, como que vai ser a viagem, quais lugares que você vai passar, quanto que você vai gastar em cada lugar e tal. Porque assim, vai acontecer imprevistos, mas se você já tiver tudo mais planejado, programado e pensado, quando acontece o imprevisto, você já sabe como você pode reagir, o que você pode fazer. Então você está mais preparado para isso, né? Então, na vida pessoal, eu gosto muito de fazer essa questão de analisar, beleza, esse ano eu tenho uma meta, sei lá, de comprar um carro, então beleza, então eu tenho essa meta, quanto que eu tenho de dinheiro guardado, vai ficar isso para economia, isso aqui eu vou acabar, né, investindo, né, para tentar ter um valor, um retorno maior e tal. Então eu vou fazendo algumas coisas para eu conseguir cumprir esses objetivos. E eu acho que o grande ponto, quando você olha para o teu ano inteiro, você pensar assim, beleza, eu planejei isso para esse ano, consegui entregar, não consegui, para esse mês, não foi, por que não foi, quais são os aprendizados que tá me gerando isso. E como o Johnny falou, às vezes a gente tem a família, a gente tem outras pessoas que a gente acaba envolvendo nesse processo, né? Então, um exemplo que eu trago é a questão do meu cuidado com a saúde, né? Então, o meu propósito há 2 anos atrás foi: eu preciso emagrecer, eu preciso ter uma alimentação melhor, eu preciso dormir melhor, eu preciso fazer exercício físico e tal. E aí eu comecei nessa jogada, comecei a me programar, comecei a ter rotina, comecei a fazer isso e de repente meu marido, eu vou pedir uma pizza, eu vou, né, tipo, às vezes eu chegava, tinha... É muito difícil fazer dieta morando com uma pessoa que não está fazendo dieta. Nem fazendo exercício físico, né, então aquela coisa assim, tipo, hoje vamos lá na minha mãe, vamos... E aí eu ficava assim, né, amor, eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que parar um pouco e tal, né, então assim, eu acabei puxando ele para esse meu planejamento pra gente conseguir realmente entregar e fazer juntos. Então, tem dias assim que a gente chega em casa e fala, eu queria deitar no sofá, ficar de boa, não fazer nada. Mas assim, são dias que daí ele fala assim, não, vamos lá, amor, meia horinha, daqui a pouco a gente já volta, toma um banho, daí a gente fica de boa. Então, eu acho que esse é um ponto importante quando você fala de olhar para o ano, planejar o próximo ano. É um ponto importante de você ter essa questão de organização e olhar para esses dados também. E o apoio, né? O apoio da família é tudo. Acho que para quem vai empreender também, se não tiver o apoio necessário ali, talvez, né, não dê tão certo. Com apoio tudo fica mais fácil, né? Exato. Perfeito. E aí, eu quero saber em que momento vocês perceberam, seja na vida ou na empresa, que janeiro não é, assim, esse portal mágico que a gente sente que é. Eu acho assim... eu vou puxar um pouquinho pro lado do empreendedor e falando um pouquinho como área de RH, né? A gente vem muito numa questão de cultura, né? No final do ano, no novo ano, né? Aqueles rituais que a gente tem, come lentilha, romã, pula 7 ondas, e uma série de coisas assim do tipo, desejando coisas boas pro próximo ano e tal. E tem um tema pro próximo ano que eu amo. Então assim, e tem várias coisas que vão acontecendo, né? Ao longo ali daquele final de ano, começo de ano. Mas assim, quando a gente vira o ano, as contas vêm, né? Então, assim, o empreendedor não tem como dizer, ele pagou o 13º em dezembro, ele fez a confraternização, tem algumas empresas que fazem a confraternização, tem empresas que acabam dando presentes para os funcionários, isso tudo custa para o empreendedor, né? Sim. Aí ele começa o ano, vem uma série de tributações que ele tem que pagar, vem mais folha, vem férias, vem várias coisas assim que se ele não tá bem preparado para esse processo, esse encanto que a gente tem do novo ano de começar já acaba ali, né? Já acaba ali porque ele começa a olhar e fala, e na vida pessoal, né? Você que tem filho, imagino que seja assim, né? Material escolar, né? Tipo, matrícula, uma série de coisas que vem no começo do ano que a gente olha e a gente fala assim, a gente não consegue zerar nossas contas, né? A gente às vezes acaba arrastando as contas, inclusive, para o começo do ano. E daí vem IPVA, IPTU, vem uma série de coisas que quando você olha, você fala assim, nossa, não vai fechar a conta, né? Então, eu acho que o grande ponto que pega muito
para todos os brasileiros dentro da nossa cultura, a questão da parte financeira, e para o empreendedor também a parte financeira, que eu acho que a gente já vem falando isso há algum tempo, pega muito também nesse cenário de começo do ano, a realidade mostra que não é, né, uma página em branco, né? Que como a gente traz assim, né, no ano novo, vamos dizer assim, né? É verdade. Eu acho que também tem que encarar como essa oportunidade de replanejar, né, financeiramente falando, tanto como pessoa física como jurídica, né? Eu costumo dizer que minha empresa, a minha esposa, por exemplo, tem uma empresa, e eu falo para ela, o fluxo de caixa da tua empresa é o que vai, né, te dar o sossego para que você vire o ano e comece de fato um ano novo, um ano bom, e você consiga ter isso de uma maneira muito ajustada, né? Mas é super difícil, porque vem vários impostos, tanto para a empresa quanto para a pessoa física, e a gente precisa planejar, né? Como a Chan falou, colocar isso na planilha, não tem jeito, economizar, deixar de gastar um pouquinho, abrir mão de alguma coisa para que aquilo ali seja palpável, né? No final do mês de janeiro a gente passe essa turbulência. Inclusive, galera, eu vou precisar fazer um gancho aqui, já que eles trouxeram essa pauta financeira para o seu ano não virar uma bola de neve. A gente gravou um VHcast exclusivo sobre gestão financeira com o Felipe Abelha e o Reginaldo Stocco. Então, voltem aí alguns episódios do VHcast depois para entender como você pode ter um ano ideal nessa parte financeira. Agora, voltando aqui, ainda sobre essa pauta de efeito ano novo, efeito página em branco, a gente sabe que não é uma sensação. A psicologia estuda muito isso. Aisha, eu quero ouvir de você. Porque o ano novo cria essa sensação de tela em branco que faz as pessoas acreditarem que tudo é possível. Quando a gente vira um ano, né? Se a gente parar pra pensar, a gente, tá lá no ano novo, né? Um novo ano, novos planos, mais 12 meses para eu poder construir e realizar algo. A gente tira muito aquele efeito do que a gente não entregou durante o ano, do que a gente não fez, aquela sensação que a gente tem de fracasso em alguns pontos da nossa jornada. Então, coisas que a gente não cumpriu. Eu não emagreci no ano que eu queria, né? Eu não consegui fazer as vendas de um produto que eu estava esperando dentro da minha empresa, eu não consegui aumentar, né, a minha empresa com novos colaboradores. Então tem uma série de coisas assim, quando a gente vira o ano, por uma questão cultural mesmo, um novo ano, uma nova tela em branco, ela traz muito essa sensação do tipo, o que eu não entreguei, não fiz, ficou no ano passado. E até assim, no começo de dezembro a gente começava assim, isso aqui a gente deixa para o ano que vem, isso aqui deixa para janeiro do futuro. Então, assim, a gente acaba fazendo muito esse movimento de jogar para frente algo que a gente vai entregar no que vem, no próximo ano. E aí, um dos pontos que eu vejo que a psicologia ela traz muito essa questão, quando a gente fala de questão cerebral, neuronal e tudo mais, né? Questão, não vou entrar na parte tão técnica, assim, mas trazendo um pouco. A gente tem muito uma questão de o nosso cérebro ele tenta economizar tempo, ele tenta fazer as coisas mais rápidas, né? Quando você tá dirigindo o carro, você não fica pensando agora tem que mudar para segunda, agora tem que mudar para terceira. Quem dirige há mais tempo, isso é uma coisa mais automatizada. Então, quando a gente fala de metas e resultados, às vezes a gente joga para o próximo ano e a gente fala, eu tenho 12 meses para entregar essa meta, esse resultado, né? E aí é mais confortável, porque daí eu deixo de lidar com as frustrações de um ano que eu não entreguei, de um ano que eu não fiz, de um ano que eu não me organizei. Então eu deixo, às vezes, aprender coisas que são importantes para que eu consiga fazer isso no próximo ano. Eu também deixo de planejar, né? Porque se eu jogo, até 31/12 do ano que vem eu posso fazer essa meta, esse resultado, existe uma grande probabilidade que eu vou largar essa meta e resultado, se eu não quebrá-la em pequenas metas e resultados, né? Então, esse é um ponto muito importante de você quebrar em pequenas metas. Para o empreendedor, por exemplo, você criar rituais, né? A gente tem vários rituais aqui dentro da VHCs, no sentido de, tem o papo reto, onde a gente traz como nós estamos, tem as reuniões dos times para a gente falar como que é o nosso planejamento, que a gente tem que entregar, como que tá. Então, esses rituais também são importantes para essas entregas e metas e resultados. Então, como eu estou organizando isso dentro do meu ano vai trazer essa questão das entregas e resultados também, né? Então, é muito esse efeito de, deixa para o ano que vem, me esquece que passou, né? E tô numa tela em branco. É como se a gente passasse uma borracha na sensação de culpa e não enxergasse mais nada que a gente fez de errado e aí pronto, vou começar tudo de novo. E aí tá um grande erro, né? Porque daí você começa o ano, às vezes, fazendo os mesmos comportamentos que não te trouxeram para entrega dessa meta e resultado, né? Então, ao invés de você parar e falar assim, eu não entreguei essa meta e resultado. Então, assim, como eu vou entregar ela no ano que vem? O que eu vou fazer de diferente? Como que eu vou planejar? Como que eu vou estruturar? O que eu vou acompanhar, monitorar para poder fazer realmente essa entrega, né?
Perfeito. Acho que então uma grande lição que a gente pode destacar dessa sensação de página em branco é que, então, o certo é abrir mão dessa sensação de conforto, de deixar a culpa de lado e enfrentar ali o relatório que você tem que olhar do Strava, o seu peso, passar com o nutricionista. E aí, do âmbito empresarial, olhar ali todos os relatórios e alguns números que podem ser difíceis, mas aí, esse período de desconforto, de olhar ali o que você não quer, talvez seja a grande chave para impedir que você repita de novo os mesmos erros ali em 2020. Não, gostei. Olhar a fatura do cartão, gente. Aí tem um ponto também, que é o que muitas pessoas fazem, é tipo assim, esperar o cenário ideal para fazer. Sim. Quando eu tiver isso, eu faço. Né? Quando eu tiver isso, eu vou conseguir fazer. Quando eu tiver esse equipamento na minha empresa, eu vou conseguir atingir essas metas. E às vezes não, né? É só uma sensação. Então não ficar esperando esse momento certo chegar e tentar executar, tentar colocar, sabe, um pouquinho, tijolinho por cada dia ali, que a coisa vai... Com certeza o ritmo talvez não seja muito rápido, mas você vai alcançando as metas, né? Então, eu tenho muito isso, assim, tipo, até no esporte, cara, não tenho os melhores equipamentos, não tô na minha melhor fase, digamos assim, mas a gente tem que começar. A gente tem que continuar fazendo, né? Então é não desistir por pequenas coisas ou porque não tem ali o cenário ideal, né? Você começou no esporte? Eu comecei com a garrafinha, um tênis simples e um sonho. Que era para perder peso, né, quando eu terminei a faculdade. Então, foi ali para perder peso mesmo na corrida. Quanto tempo você tá nessa? Na corrida faz mais de 12 anos. Conta um pouquinho como é que vai. Faz mais de 12 anos. Foi difícil, assim, no começo eu tive que aprender muito, né, então saía ali com a garrafa de água, bebia muita água, daí o que acontece? Ficava pesado. Então no outro dia eu já sabia, poxa, não vou levar tanta água. E são os aprendizados diários ali da corrida, né, fora o tênis, a meia que você vai aprendendo, né, mas eu comecei numa época totalmente, assim, que não tinha a quantidade de coisas que a gente tem igual hoje para corrida, né, e já faz, sei lá quantos quilômetros eu já corri, né, já corri. Não tinha Strava, não tinha. Tinha um software lá paliativo que ele não marcava tão bem, mas era isso, né? A gente fazia ali, daí que você começava a melhorar ritmo e até condicionamento físico, né? Porque o meu objetivo principal era esse, melhorar meu condicionamento físico, porque tinha ali 26, 25 anos mais ou menos e estava sobrepeso e tinha que mudar essa chave, né? Para que eu pudesse ali ter uma qualidade de vida melhor naquela época. Né? E hoje estou caminhando aí para outras verticais, digamos assim. Perfeito. E acho que ainda nesse assunto, gente, quando a rotina, as contas e as dificuldades aparecem, por que essa motivação inicial é explorada tão rápido? Acho que a gente pode entrar em todos os assuntos, tanto no esporte como na vida pessoal e no empresarial. Quer começar, Johnny? Já que você estava falando de esporte. Quantas vezes você já pensou em desistir? Várias. A última vez foi ontem. Foi ontem, né? Eu levantei 5 horas da manhã para fazer um treino de transição de ciclismo e corrida. E 5 horas da manhã eu tava ali na minha cama falando, cara, quem que inventou de fazer isso? Aí eu lembrei que fui eu mesmo que me coloquei nessa, né? E aí eu costumo dizer assim, cara, se eu não tenho um compromisso comigo mesmo, com quem mais eu vou ter? Então, aquele compromisso é comigo. Aquela meta é minha. Né? Então, levantei ali, fiz meu cafezinho, né? Enfim, daí você já dá aquela acordada e aí começamos o dia com aquela meta, né? Então, das 5 horas da manhã ali, dá aquele desânimo, né? Mas a gente precisa, acho que, buscar o propósito final. Por que eu tô fazendo isso? O que eu quero lá na frente, sabe? Então, poxa, eu tenho essa prova para fazer, eu tenho esses objetivos para atingir, né? Então, acho que olhar lá na frente, né? Eu sempre gosto muito funcionou muito bem comigo isso, de mentalizar um pouco o futuro, assim, como é que vai ser, por exemplo, usei isso na minha primeira maratona, como é que vai ser quando eu chegar na primeira maratona, né? O que eu quero que aconteça ali. Então, na minha cabeça eu tinha, cara, eu quero passar o pórtico com o meu filho, que ele tinha 2 anos, então eu falei, puxa, eu quero passar com ele, e eu, nos treinos longos, 25, 30 quilômetros que a gente faz, né, para o ciclo de maratona, eu ficava mentalizando isso, para não desistir. Porque o corpo a mente chega num ponto ali de 20 quilômetros e fala assim, cara, para, você tá louco? Tipo, pra que continuar? Né? E tem essa sabotagem mesmo da mente. E a gente precisa mentalizar o quê? Final, cara, eu quero chegar lá, então eu preciso passar por isso, né? Eu acho que isso me ajuda muito, a gente mentalizar um pouco... Visualizar o pódio. O pódio, né? Talvez ali o caminho não vai ser o melhor, não vai ser, talvez... a melhor corrida, vai ter dores e tal, mas o final
tem que acontecer. E a gente tem que batalhar por isso. Ai, que legal ouvir isso de você, porque eu acho até... Eu mesma acompanho muito atleta nas redes sociais, mas nada contra eles, todos incríveis. Mas se for parar para analisar, todos eles vivem pelo esporte. Então, eles acabam tendo mais disposição. Para desistir é um pouco mais difícil, porque acaba ali sendo o trabalho deles também. E é muito legal ouvir de você que tem uma vida CLT, a gente gerencia equipes aqui na VHSIS, tem uma família e ainda assim consegue equilibrar o pratinho do esporte. Muito legal. E Xan, segundo a psicologia, por que essa motivação inicial que a gente tem, às vezes desmorona tão rápido quando o primeiro problema do ano aparece, a primeira dificuldade aparece? Eu vejo que um ponto que acontece muito, vou dar um exemplo pessoal meu, tá? Eu, há uns 2 anos atrás, eu queria perder 30 quilos. E aí a gente começa assim, eu preciso perder 30 quilos. A gente começa na meta fim, vamos dizer assim. E aí, assim, um dos pontos que até o Johnny trouxe, a questão do propósito de você fazer isso, né? Porque o propósito, ele traz uma motivação muito maior do que qualquer outra coisa. Dinheiro, reconhecimento e tal. Então, assim, qual que é o propósito que você está fazendo, querendo perder peso, né? Querendo ter uma alimentação mais saudável, querendo fazer um esporte, que nem você falou ali do teu filho, né? De estar correndo com ele. Você já mentalizava isso dentro do teu dia a dia. E esse é um ponto importante. O meu propósito de vida, o meu propósito para fazer essa meta, esse resultado. Então, o meu propósito naquele momento era que eu estava acima do peso, eu tinha a questão de autoestima, tinha a questão, vamos dizer assim, de ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Então, assim, condições de saúde, porque a gente sabe que quanto mais peso a gente, às vezes, pode ter uma série de complicações em relação à parte de doenças e tal. E aí, assim, quando você vai lá e começa a fazer uma atividade física, é algo que o teu corpo, né, a tua O que mente... você tá fazendo comigo? A tua mente, ela quer o conforto, ela quer algo que é rotineiro. Então, se a tua rotina não é fazer um exercício físico, não é comer bem, não é, vamos dizer assim, ler um livro, não é, tipo, sentar e fazer uma planilha ali pro teu negócio, analisar dados e tal, você vai querer ir pro conforto. A gente sempre vai buscar algo que faz bem para nós, que é algo que traz satisfação, né? Existem estudiosos que falam de pirâmides de satisfação, que a gente tem que ter as necessidades básicas, depois a questão de pertencimento, depois a questão de satisfação. Então, tem uma série de coisas que a gente vê dentro da psicologia que a gente busca para isso, né? Então, se a gente não começa a colocar esse propósito, se a gente não começa a criar uma rotina bem estabelecida para isso, então, beleza, eu vou começar a fazer atividade física. Um grande erro que tem é assim, eu vou fazer exercício todos os dias. E aí eu começo com coisas muito agressivas. Então, são coisas que não vão me ajudar a criar esse hábito. Eu tenho certeza que quando você começou a correr, você não começou já querendo correr 10 quilômetros. Você começou devagar, Correr né? 2, 3. Então, assim, e mesmo assim, nesses 2, 3, provavelmente você já... Nossa, você tava correndo ali, você falou, nossa, eu não vou conseguir chegar nem num quilômetro, né? E isso acaba frustrando a gente, porque a gente vai lá a primeira semana, eu vou treinar todos os dias. Aí você consegue treinar 1, 2... Aí você chega no final da semana e fala, putz, eu não treinei a semana inteira. E aí você começa, ao invés de se motivar a melhorar essa rotina, você começa a se desmotivar. Se eu não tô conseguindo treinar a semana inteira, para que eu vou fazer 2 dias? Então é muito mais confortável, às vezes, eu virar para esse lado do tipo, eu quero voltar para minha rotina, né? Aí eu busco outras soluções alternativas, que devo para medicação, vou para outras coisas que não necessariamente eu vou estar cuidando da minha saúde, do meu bem-estar, né? Eu posso melhorar algumas coisas, mas não de uma forma completa, né? Então, esse hábito e rotina é importante, por isso que a gente desiste. Então, a gente acaba desistindo porque, tá muito difícil, né? Eu acho que no trabalho, às vezes a gente tá mexendo com uma planilha, tá vendo uma fórmula, tá fazendo alguma coisa ali, você fala assim, putz, eu não tô sabendo fazer, não consigo fazer, você larga, né? Então, e às vezes você achar algumas coisas assim do tipo contar com referências, né? Então, eu acredito que você deve ter estudado muitas referências dentro da parte da corrida, dentro da parte de esporte, para entender assim, o que esse cara faz, como que ele tá fazendo, né? Hoje você tem muito conteúdo dentro da internet, você consegue pesquisar várias coisas, então você consegue aprofundar teu conhecimento em relação a isso, mas é sair da zona de conforto. O nosso comportamento sempre vai tentar voltar para o que é seguro, para o que é o satisfatório. Então, assim, a gente conseguir melhorar isso no nosso dia a dia é um ponto que é muito de esforço, planejamento, resiliência, né? Então, isso entra muito nesse processo. Muito legal. Eu gostei que acho que o que vocês trouxeram, a gente consegue aplicar muito ali na vida do empreendedor, que às vezes está tentando organizar mais o negócio dele, colocou ali metas mais agressivas para 2026, mas enfim,
a vida do empreendedor é resolver problema e às vezes tem tanta coisa para resolver que talvez às vezes mais confortável ali é voltar para a planilha que ele já conhece, ao invés de migrar para um sistema de gestão, é fazer as coisas como antigamente, só que assim, se você continuar fazendo as mesmas coisas, a gente sabe que você vai continuar atingindo os mesmos resultados ou até baixando ali o que você já estava acostumado a atingir antes. Então, ficou muito massa. Próxima pergunta. Existe uma diferença entre definir metas e estar preparado para executá-las? Eu acho que existe. Bom, pegando assim, vamos fazer uma analogia simples assim. Vou dar a volta ao mundo de bicicleta. Tem muita gente que faz isso, eu acho super legal, né? Já passou na minha cabeça, por exemplo, algumas vezes. Tenho preparo para fazer isso? Tenho condições financeiras? Tem tempo? Tenho tempo? Não. Então, uma coisa que não adianta eu chegar ali no dia 1º de janeiro e colocar isso como uma meta pro Johnny de 2026, né? Primeiro que a Michelle, minha esposa, vai me dar conta. Então, não é uma meta palpável, né? Para mim, pelo menos. Mas se eu colocar, talvez algum objetivo mais que se encaixe pro meu cenário de vida, enfim, acho que faz sentido. Acho que para empreendedor é a mesma coisa, né? Acho que a empresa tem um faturamento, vamos supor, de 50 mil ao mês. Se ela quiser jogar uma meta muito grande, talvez não dê certo, né? Então tem que ir aos pouquinhos. As famosas metas SMARTs, né? Então a gente tem que visualizar isso ao longo da nossa jornada, tanto para a vida pessoal quanto profissional. Perfeito. E, Xia, como é que a gente sabe se a gente está preparado para executar as metas que a gente quer? Tem, assim, alguns hacks? Eu vejo assim, o principal ponto é você ter dados e informações para você conseguir analisar o teu cenário, né? Então, eu já trabalhei com várias lideranças que eu chegava e falava assim, a minha meta para esse ano é aumentar em tanto a minha venda. Aí você ia olhar assim e você fala assim, beleza, então como que tá organizado o teu time? Esse mesmo time, mas ele vai dar conta disso que você está querendo entregar? Você vai ter estoque para poder entregar? Você vai poder, né? O pessoal tá treinado para fazer um bom atendimento, né? Então são várias coisas que às vezes a gente não coloca e essa questão do SMART, da gente ter isso bem mensurável, né? No sentido da gente ter uma meta que a gente coloca um número ali, aumentar em 30%, reduzir em tantos por cento, né? Ou até mesmo, eu quero aumentar minhas vendas de 50 para 70 mil. Então, né? E assim, a gente olhar para toda a nossa estrutura, né? Então, assim, no sentido assim, como que tá a minha equipe, como que tá meu estoque, como que tá minha tecnologia, porque assim, tem gente que usa a planilha até hoje para fazer controle das coisas. O tempo que às vezes você leva para lançar as coisas na planilha, às vezes você esquece de uma informação, lança numa sala errada, aí isso já vai dar furo no teu estoque, vai dar furo na parte financeira. Então, até você achar onde está o erro, é uma coisa muito complexa. E aí, quando você olha para essa questão do planejamento e execução, você tem que olhar para tudo isso. Porque às vezes, assim, não é eu vou aumentar o time para eu garantir 70 mil, eu vou contratar mais 20 vendedores. Às vezes não é esse o caminho. Às vezes é eu trazer uma tecnologia para eu ter um funil. Às vezes é eu poder ter um treinamento ali para eu fazer um atendimento mais ágil, para eu diminuir meu ciclo de vendas. Então, tem uma série de coisas que eu posso fazer dentro dessa jornada para conseguir executar essas metas que eu estou propondo. Então, quando eu olho para essa questão de metas e resultados, e assim, quando a gente vai fazer isso no dia a dia, beleza. Eu quero entregar um monte de treinamento ano que vem. Ok, mas qual que é a minha capacidade de instalada de time? Né? Então, assim, eu vou conseguir fazer isso? Talvez com uma pessoa ou duas eu não consiga. Eu tenho tecnologia que pode me auxiliar a tornar esse processo mais ágil? É uma tecnologia acessível, uma tecnologia cara? Porque também não adianta trazer uma tecnologia super cara que talvez eu não consiga dar conta. Então, isso são uma série de coisas que você tem que colocar no teu planejamento para você olhar para pessoas, olhar para o teu processo, olhar, vamos dizer assim, para o teu mercado. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Né? A gente está tendo uma série de mudanças dentro da economia, legislação, coisas que estão alterando que pode mudar totalmente o meu negócio. Né? Então, e esse é um ponto que eu acho que está essa distância entre você planejar e você realmente executar. É você conseguir olhar para todos esses cenários. E o grande ponto que a gente tem é que às vezes o empreendedor ele faz tudo. Ele faz venda, ele faz atendimento, faz a parte de gestão financeira, ele resolve o problema quando alguém reclama. Então, ele faz tudo. E aí, assim, um dos pontos que também trago para essa questão de execução, e eu acho que é um ponto que você até mesmo falou, antes de você executar tudo isso, você também tem que estar bem com você mesmo.
né? Então, eu acho assim que às vezes o empreendedor ele olha muito para a empresa dele, para negócio e tal, e entrando um pouquinho na questão de saúde mental, né, na saúde física, às vezes eu me deixo de lado, né? Então, e assim, eu acho que o grande ponto do planejamento e entrega com qualidade, com resultado, é você conseguir equilibrar. Você criar uma rotina, você ter rituais, né? Você ter esse acompanhamento do planejamento, ter métricas, indicadores, você conseguir realmente, né? E tecnologia dentro desse processo, né? Perfeito. E nesses times e lideranças que você já lidou, Xô, além acho que do principal motivo, que é traçar metas que você ainda não está preparado para cumprir, tem, assim, outras razões que você vê que a galera não consegue dar sequência nas metas? Outras razões, eu acho que muita questão de cultura, né? Então, assim, quando você olha para a cultura da empresa, é uma cultura que vai favorecer a entrega de resultados ou não, né? Então, assim, vou trazer um exemplo, né? Então, assim, por exemplo, eu estou aí dentro de uma empresa onde eu queria aumentar que os colaboradores fizessem treinamentos, desenvolvimentos e trouxessem um atendimento de maior qualidade e tal. Mas aí toda vez que eu ia conversar com o gestor, não posso parar a operação, não tem como, não dá, não. Então, beleza, então vamos fazer treinamento no contraturno. Ah, não, mas é banco de horas, não tem como, não dá, ainda, né? E aí você tem que olhar para todo esse cenário assim e dizer assim, uma coisa é eu ter a vontade e outra coisa a cultura favorecer esse processo. Porque se eu não estabeleço isso dentro da minha cultura, se eu não tenho uma cultura forte, e que foi o que aconteceu dentro dessa empresa, que o pessoal chegou e falou assim, a partir de agora é obrigatório todos esses treinamentos e o pessoal tem que fazer. Aí o gestor falou, e agora eu tenho que dar um jeito de achar um horário para fazer isso. E dentro era uma indústria, né? Então a gente tinha um momento que a fábrica parava inteira, e aí a gente conseguiu organizar nesse momento, porque era um momento que quando a fábrica parava, essa área parava como um todo, e o pessoal ficava conferindo estoque, fazendo inventário. Então, assim, a gente pode olhar para a nossa cultura e a gente entender assim, ela favorece esse cumprimento de metas e resultados, ela não favorece, ela olha para indicadores, ela replaneja, por exemplo, aqui dentro da VHSIS, a gente faz o nosso planejamento anual. Mas sempre a gente está revisitando, olhando, tá dentro do esperado, não tá dentro do esperado, a gente tem que trazer mais isso, a gente tem que reduzir aqui, a gente tem que capacitar mais O aqui. Geraldo me contou que vocês olham esse planejamento todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E o interessante, assim, que a área de RH, ela precisa trabalhar dessa forma, né? Então, eu sou muito da visão que se eu tenho uma estratégia, se o Reginaldo, o Luan, os diretores estão olhando para um caminho da VHCIS e eu, como área de pessoas, não estou preparando o pessoal para esse caminho, tá errado. Né? E assim, quando você vê algumas empresas, que são empresas menores, às vezes o RH fica muito focado naquela coisa, é folha de pagamento, é rescisão, admissão, é um treinamento ou outro, e não olha de forma estratégica para essa entrega. Então, e assim, dentro da VHC a gente tem que pensar nessa cultura. Se a gente tem uma cultura que está prezando pelo cliente, se a gente tem uma cultura que olha para metas para entrega de resultados, como que eu vou trazer isso para os colaboradores? Como que eu vou formar as lideranças para acompanhar isso com os times? Como eu vou acompanhar isso para que isso aconteça? Então, esse é um ponto importante. Então, não é só estabelecer a meta, não é só ter ali o resultado, mas a gente também ter esse processo dentro da própria cultura. Legal. E eu acho que isso que a Xô trouxe, a gente pode aplicar em qualquer área da vida aqui, Johnny. Não sei se você já deve ter visto muita gente que, não sei, tá todo mundo correndo, quero começar a correr também, mas aí a pessoa nem gosta de correr. Então, talvez é uma coisa importante todo mundo se perguntar, será que você realmente quer essas metas? Ou será que você tá traçando porque você viu alguém fazendo a mesma coisa? Sei lá, quero transformar uma empresa num novo Facebook. Faz sentido para você mesmo? Ou você tá, enfim, olhando muito para fora e não olhando para si? Exato. É não se comparar, né? Exatamente. Eu acho que, Ver o que faz sentido assim pra como você. empreendedor, como pessoa, atleta, seja lá o que for, é não se comparar. Acho que a gente tem que buscar fazer a nossa caminhada. Exato. Né? Acho que Eu saindo do Johnny no Strava, gente, se eu começar a correr, eu vou precisar bloquear todos os posts de corrida dele. Eu com meu pace 10 e ele com o pace 3. 4 e pouco. Mas foram 12 anos para chegar, né? Tem tudo isso. Então é não se comparar, porque a gente olhava, eu olhava no passado também algumas pessoas correndo, falava, nossa, acho que nunca vou conseguir correr assim. Né? Para mim, quando eu terminei a minha primeira meia maratona, eu falei, eu nunca vou conseguir fazer uma maratona. Por quê? Porque é o dobro disso e eu já estou aqui exausto. Né? Era essa a minha mentalidade, eu não iria conseguir fazer. Né? E eu tive que parar de me comparar, porque eu ficava olhando de fato pessoas que tinham aquele resultado. Né? Eu acho que quando eu parei de fazer isso,
e comecei a olhar mais para mim mesmo, né? Falar assim, poxa, acho que eu consigo. Né? Então, o primeiro passo que vai ser? Vai ser comprar a inscrição da maratona, porque daí não tem volta, eu tenho que treinar. Né? Se investiu naquilo, você vai ter que Exato, correr. e foi isso, né, que eu fiz. Então, eu comprei e defini aquela meta. Falei, eu tenho 11 meses para fazer isso. Então, 11 meses trabalhando em cima daquilo. Legal, se for pra se compara com você mesmo. Exato. Então, ali no começo do episódio, vocês pincelaram um pouco sobre meta SMART ali, que precisa ser mensurável, precisa ser específica. Mas acho que vale a gente entrar um pouquinho mais nessa pauta. Aisha, eu queria ouvir primeiro de você. Quanto as metas que são vagas e mal definidas, elas já nascem condenadas ao fracasso? Eu vejo assim, um ponto... Quando você estabelece uma meta que é muito ampla e não tem um resultado que você quer alcançar, ou uma entrega de um projeto que você quer fazer, e fica muito vago, é difícil de você definir como que você vai fazer o passo a passo para você alcançar esse objetivo, essa meta. Né? Que nem o Johnny falou assim, eu vou correr, eu vou fazer a maratona. Mas nesses 11 meses que você tava ali, você tava tipo, eu vou correr tanto, eu vou fazer tanto, eu vou reduzir meu ritmo, eu vou me preparando para isso, para que consiga chegar no resultado que eu tô querendo. Então, quando você lança uma meta muito ampla, né, e vou puxar um pouquinho aqui para a parte de RH, né, que o pessoal fala muito de plano de desenvolvimento individual, né. E aí, assim, um dos erros que acontece às vezes, eu estabeleço a meta que eu vou aprender sobre uma determinada técnica até dia 31/12. E eu tô no começo do ano, né? Então, se eu não quebro isso, vamos dizer assim, em pequenos momentos, para eu poder me organizar também, para eu poder criar essa rotina, para eu poder olhar e falar assim, olha, eu devia ter entregue essa meta aqui no primeiro mês, eu não entreguei. Então, o que eu vou fazer? Porque no segundo mês eu já tenho outras metas que eu tenho que entregar. Então, eu vou acumulando essas metas que eu já não entreguei ali. É a mesma coisa de faturamento. Beleza, eu não entreguei naquele mês o que eu queria faturar. No próximo mês eu vou ter que faturar um pouco mais para compensar esse gap. Se continuar assim dessa forma, talvez meu resultado no final do ano não vai ser o que eu estou esperando para dentro da empresa. Né? Além disso, quando eu quebro um pouco essas metas e eu olho para esses resultados, eu posso pensar o que eu posso fazer de diferente para tentar trazer esse resultado. Então, beleza. Vou dar um outro exemplo que muita gente coloca no começo do ano, eu vou ler 24 livros. E aí passa o primeiro mês, eu não li nenhum. Passa o segundo mês, eu não li nenhum. Então, quer dizer que dos 24 eu já tenho 6 para ler no terceiro mês, né? Então, e aí eu tenho que olhar para isso e falar assim, olha, né, o que eu vou fazer para mudar isso? Talvez não seja um livro, talvez seja um podcast que eu vou escutar, talvez sejam outras estratégias que eu posso criar para continuar trabalhando o meu desenvolvimento. Então, esse é um ponto importante que, quando você não estabelece bem o que você quer fazer na sua meta, como você vai acompanhar, o que você vai fazer, isso vai gerar um esforço maior para você. Mas, por outro lado, quando você começa a executar e você começa a ver que você está tendo resultados, você começa a se motivar mais, porque você está indo de encontro com o seu objetivo. Eu lembro, assim, quando eu comecei naquela meta que eu falei de emagrecer, eu lembro que quando eu comecei a fazer exercício físico, cuidar da alimentação e tal, e no primeiro mês eu olhei e falei assim, olha, numa primeira semana eu perdi 2 quilos, na outra semana mais 2 quilos. E assim, tudo mudando esses hábitos, assim, eu falei, nossa, maravilhoso. Só que chegou no momento que ele parou. Meu organismo falou assim, olha, agora você já está acostumado, agora você precisa um pouquinho mais. Né? Só que isso me motiva a continuar. Então, porque eu fui estabelecendo essas metas, eu fui alcançando resultados e cheguei ao meu objetivo de ter uma vida mais saudável, de cuidar melhor da minha saúde, né? Que eu acho que esse é um dos pontos principais daquela meta que eu estabeleci há alguns anos atrás. Perfeito. Johnny, eu sei também que você manda super bem nas metas específicas, porque hoje você é gerente de infraestrutura na VHSIS, e trabalhando na VHSIS já esteve aí nas suas metas. Então, eu queria saber um pouquinho como é que você aplica isso de fazer metas bem específicas na sua vida. Pode ser no esporte ou pode ser na vida toda. Acho que tanto na vida quanto no profissional, metas curtas, objetivas, né? Nada muito assim, fora da casinha, né? Então, sempre coloco ali pequenas metas, acho que até no máximo 5 durante um ano, para que a gente possa ter tempo, planejamento de fazer aquilo, executar aquilo, né? Então, na empresa é um pouco mais difícil, mais complexo, porque a gente tem vários objetivos a serem entregues, né? Mas tudo tem um propósito ali, né? Por que a gente vai implantar isso aqui? Por que a gente vai melhorar esse ponto? O que a gente está querendo no final? Acho que o ponto principal é esse, a gente tem que enxergar isso. O que a gente quer? A gente vai fazer por fazer? Então, cara, não vai ter. Não tem motivo.
né? E isso leva até a gente a cortar algumas coisas às vezes, né? Porque daí a gente olha e a gente fala assim, não faz sentido porque a gente quer entregar de meta objetivo a gente fazer essa ação. Exato. Então a gente vai focar os nossos esforços para entregar essa meta e resultado que a gente está prevendo. Então eu acho que também a gente consegue reestruturar e remanejar essa questão de energia, né? Exatamente, é direcionar, né? Energia para onde você realmente quer focar, o que você quer entregar. Legal. Johnny, eu sei que você é um super exemplo de traçar metas, correr atrás e realizar, mas você já abandonou alguma meta? Como é que foi? Já abandonei uma meta, já não me orgulho tanto, né? Acho que foi 2022, eu tinha uma meta de todos os dias para musculação, para academia. Porque assim, Bem saudável isso, né? porque assim, ó, quem normalmente corre, pedala, não gosta muito, né, da academia, não se dá muito bem ali, porque, né, é meio triste. meio chato, assim, né, pra gente que vai correr na rua, pedalar. E naquela dali eu abandonei. Eu ainda fui 4 meses, assim, né, daí de manhãzinha, 6 horas, mas daí quando chegou o inverno, eu pulei fora. Eu abandonei essa meta. Acho que isso tá naquilo que a gente falou, que talvez é uma coisa que não fazia sentido pra você, Exato. porque você é, né? E eu acho que também, tipo assim, essa meta é a número 1 de todo mundo que chega ali em janeiro e quer fazer alguma coisa diferente. Uhum. Vou pra academia, vou virar maromba, vou, sabe, mudar minha vida. E daí quando passa alguns meses, eu falo assim, por que eu fui inventar isso aqui? Sabe? Então, é bem isso, né? A gente tem que ter um propósito, acho que acima de tudo, né? Eu tô numa caminhada agora que é para uma prova super desafiadora e tem que levantar super cedo e bate esse sentimento, cara, por que eu tô fazendo isso? Pra gente chegar lá e conquistar isso. Então, beleza, vamos lá e vamos fazer. Perfeito. E você, Xia, quais lições das metas abandonadas que você já teve? Você pode compartilhar com a gente? Eu já abandonei algumas metas. Eu acho assim que a gente às vezes quer fazer eu sempre falo pro meu time, eu falo, o feito é melhor que o perfeito. Né? E às vezes a gente tem aquela coisa assim, teve uma época que eu tava cuidando da minha alimentação, tava dando certo e tal, daí eu falei assim, eu vou cortar tudo que é industrializado. Aí assim, final de semana eu tinha que ficar fazendo marmita, eu gosto de cozinhar, então pra mim não é um problema. Mas assim, entre você cuidar de casa, trabalho, né, tipo, a tua rotina, todo final de semana eu ficava o final de semana inteiro cozinhando, eu falei, isso não é sustentável. Né? E aí chegou aquele final de semana que, teve o aniversário da família, daí eu já não consegui fazer, daí já foi indo, porque não é algo que você consegue sustentar, você não consegue, né? Então, assim, ou você acha um segundo caminho para você conseguir cumprir, ou você acaba abandonando. Então, eu acho que o grande aprendizado, assim, quando você faz essas metas, é que seja algo que realmente você consiga alcançar, e que você consiga superar, vamos dizer assim, mas dentro de um limite. Você falou acordar de manhã cedo. Teve uma época que eu queria fazer a natação e eu acordava às 5 horas da manhã e ia nadar às 6 horas. Quando chegou o inverno, realmente, eu falei, nossa, minha cama é quentinha lá. Eu falei, eu vou sair da cama pra ir nadar no frio. Falei, não faz sentido. Então, eu acho que o grande ponto, assim, é o que faz sentido pra você. E, assim, eu lembro que eu até conversei com a minha terapeuta na época. Falei, porque eu queria, né, ter essa meta de nadar de manhã, porque daí você fica mais exposta, então não sei o que. Ela falou, Xã, você gosta de dormir, você gosta, né? Tipo, então, assim, não force algo que não é natural teu. Então, assim, diferente se eu começasse a treinar de manhã e falasse, nossa, maravilhoso, incrível e tal. Tem pessoas que são assim, e não é meu caso. Então, eu treino à noite, acho super bom, treino, tomo um banho, chego em casa, vou dormir tranquila. Mas, assim, são coisas de você entender você mesmo, né? Então, primeiro se conheça para depois estabelecer suas metas. Perfeito. Xia, do ponto de vista, assim, da psicologia, a gente consegue fazer um checklist de possíveis rituais que os empreendedores podem implementar na rotina deles para não deixar as metas esquecidas? Então, sei lá, primeiro da lista a gente já pode colocar o que o Reginaldo compartilhou com a gente no VHCast do controle financeiro, que é olhar o planejamento todo dia. Mas além disso, tem assim algumas coisas que o empreendedor pode fazer para não desistir? Eu vejo assim, convivendo com o Reginaldo, né, compartilhando um pouco com ele, eu vejo que tem várias características dos empreendedores muito de olhar para a cultura, olhar para a sua liderança, porque assim, o empreendedor, conforme a empresa vai crescendo, não é mais ele que está em contato direto com os colaboradores. Então, você ter uma liderança preparada, comprada com o teu propósito, né, que faça, vamos dizer assim, a tua cultura realmente da empresa. A gente teve uma mudança cultural dentro da VHCs que a gente ficava falando assim, nossa, tá totalmente diferente, não tá legal e tal.
E assim, quem faz a cultura da empresa são os colaboradores, a liderança puxa muito isso dentro do time também. Então, eu vejo que um dos pontos, assim, se a gente for fazer um checklist para o empreendedor, é olhar para as suas metas e resultados que você tem, olhar para a parte financeira, porque sem o financeiro a empresa não existe, né? Então, esse é um ponto importante. É olhar para os colaboradores, como eu estou desenvolvendo, como que eu estou reconhecendo, quais são os meus rituais da cultura, né? Como que eu estou trabalhando com comportamento que não é muito adequado, porque você não fazer algo também sobre isso, também mostra um resultado para as pessoas. Porque daí se aquela pessoa que está super motivada em fazer acontecer, entregar o resultado e tal, olha para o coleguinha que está ali não se esforçando tanto, fazendo várias coisas e continua ali na mesma tratativa, você passa uma informação para essa pessoa que está motivada e provavelmente ela vai acabar se desmotivando dentro da tua cultura. Então eu falaria assim, a gente precisa olhar para as métricas, entregas e resultado que a gente tem que olhar para as pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu falo da cultura da empresa, eu falo da como que a gente está desenvolvendo, como a gente está reconhecendo, como a gente está trabalhando um comportamento que é inadequado, porque isso mina a nossa cultura. E se a gente não trabalhar muito com isso, a gente não consegue entregar nada do que a gente está fazendo. Então, quando você vê uma cultura forte, uma liderança forte, indicadores que são realmente mensuráveis, alcançáveis, desenvolvimento, tecnologia para esse processo, existem situações que você olha alguns empreendedores que conseguem passar muito além da meta, né? Porque as pessoas estão compradas com o propósito, elas estão ali junto para fazer acontecer. Então, quando você não entrega um mês, todo mundo sente, pô, a gente não conseguiu entregar esse mês. Quando acontece algo dentro da empresa, acho que a gente sente muito Sim. isso, né? Quando a gente vê os farolzinhos lá ali, que a gente vê que tá amarelinho, que a gente fica tipo, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai se mobilizar? Mas não é só a gente, é o nosso time que vem junto. Então, assim, eu falaria para o empreendedor, olha, cria no teu checklist, olhar a questão do planejamento, ver como está a questão da cultura e clima da tua empresa, ver como estão as pessoas e principalmente a tua liderança dentro do teu cenário, porque seus líderes vão representar o que é você como empreendedor, o que é você como fundador. Então, esse é um ponto importante, assim, o quanto que essa liderança está descendo, né, esse propósito, está fazendo as pessoas estarem engajadas para a entrega dos resultados que a gente está esperando. Perfeito. E você, Johnny? Você tem ali o pratinho da família, o pratinho do trabalho, que você tem muita responsabilidade também no VHSIS, e o pratinho do triatleta. Quais são os seus rituais para não esquecer de nenhuma meta que você ali se propôs a cumprir? Acho que ferramental, né? Eu sou uma pessoa de tecnologia, então uso ao meu favor. Porque se depender da minha mente aqui, esqueço várias coisas. Então tem que usar o calendário ali para colocar os compromissos, né? Para que a gente não deixe passar nada batido, né? Porque de fato, às vezes a gente entra numa atividade, numa reunião, e se você não tem aquele aviso da tecnologia te informando que você tem um compromisso daqui 10 minutos, vai passar batido, né? Então, eu aprendi a usar isso durante a minha caminhada, porque no começo ali deixava passar batido algumas coisas, falava, meu Deus, devia estar nessa reunião. Quando você via, você estava em outro mundo, resolvendo outro problema, que não era para você estar lá naquele momento. Né? Então tem que usar isso ao nosso favor. Calendário, tem várias ferramentas hoje aí que podem nos ajudar com isso. Perfeito, então a dica é transforma as suas mini metas em tarefas. Exato. Perfeito. Bom, a gente já está caminhando para o final do episódio, já quero dizer que eu amei muito aí todos os conteúdos que vocês trouxeram. E aí eu quero saber de cada um de vocês, o que vocês diriam para alguém que chega em fevereiro já se sentindo ali com vergonha de não ter começado nada? Apenas comece. Nunca é tarde. Né? Não precisa ser no dia 1º de janeiro. Não precisa ser em janeiro. Não precisa ser segunda-feira. O importante é a gente começar, exato. As pessoas têm muito essa visão de que tem que ser na segunda-feira, que eu vou começar isso, senão não vai acontecer. A dieta principalmente. Começa, independente do momento, do dia, da hora. Coloca ali como objetivo e tem um compromisso consigo mesmo e faz acontecer. Acho que esse é o ponto principal. E você, Thiago? Eu acho assim, às vezes não é um problema você não ter começado nada, né? O problema é você continuar não começando nada, né? Então, seja começar um novo hábito, uma prática, entender o porquê que você não começou ainda, né? Porque talvez não faça sentido. Porque às vezes, muitas vezes a gente coloca umas metas assim do tipo, eu quero, sei lá, aprender alemão. Mas pra que eu uso alemão? O que eu vou fazer e tal? Então, assim, ver qual que é o objetivo. Porque às vezes você não começou porque não é algo que faz sentido pra você. Então, às vezes é uma excelente oportunidade de você repensar, replanejar, reprogramar. E não se sentir frustrado porque você não começou algo.
E às vezes não começar também é um ponto, porque às vezes você vai continuar o que você já vem planejando, já vem fazendo, já tem de rotina, então também a gente não precisa ter aquela coisa assim, tipo, sempre tem que estar fazendo coisas novas, planejando coisas novas e tal, porque, assim, a gente tá vivendo hoje em dia uma estafa muito grande, porque a gente sempre tá colocando mais coisas dentro da nossa caixinha, né? Então, e às vezes não fazer nada também é uma coisa importante. Perfeito. Foram conselhos bonitos, mas agora se eu colocasse uma plaquinha assim de vermelho na mão de vocês pra vocês falarem, não façam isso, o que vocês falariam? Um alerta, assim. Por favor, não façam isso. Eu acho que eu colocaria, não, se você tem um objetivo, um sonho, não deixa para depois. Começa pequeno, começa aos poucos, mas né, que uma hora a gente chega lá. Mas é só começar. Eu acho que eu vou pegar um pouco o teu gancho que você falou aquela hora de eu só vou começar quando eu tiver esse tênis, quando eu tiver esse equipamento, quando eu tiver essa condição e tal, e daí nunca mais você vai conseguir começar. Eu acho que a gente tem que olhar para o que a gente tem agora, para o atual momento, e começar realmente a se organizar para fazer essa entrega. Então, acho que o que a gente não pode, de forma alguma, é ficar, tipo, só esperando aquele momento acontecer, Porque aí acontece, daí você fica, tipo, é só isso? Sim. É que nem você deseja conhecer um lugar, daí você chega no lugar e você fala, nossa, é só isso. Né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante, você começar com aquilo que você tem e ir construindo aos poucos, mas não ficar parado também. Perfeito. Lembrando que quem começa já tendo tudo, sei lá, começa uma grande operação já ali com todos os equipamentos, com toda a estrutura correta, é herdeiro. Quem já começa no esporte com o melhor tênis, com o melhor relógio, com o melhor treinador, é herdeiro e não é a realidade aí da grande maioria dos brasileiros. Enfim, muitas pessoas que estão conquistando aí seus objetivos precisam trabalhar, enfim, e lidar ali com a realidade que tem. E eu acho que um ponto que, pegando um ganchinho só para complementar, assim, é um ponto que eu vejo que acontece, que às vezes você quer começar com tudo lindo, maravilhoso, perfeito, aí você faz o lindo, maravilhoso, perfeito, você fala assim, putz, mas se eu fizesse dessa forma, desse outro jeito, se eu tivesse esse outro equipamento, ia ser melhor para mim. Então, às vezes, não fazer o perfeito é importante porque dá essa oportunidade do tipo assim, eu percebi que eu poderia fazer dessa forma, desse jeito, mudar realmente, de fato, né? Então, acho que esse é um ponto também importante da gente não querer tudo 100% perfeito. Show, perfeito. Gente, muito obrigada. Eu amei ouvir vocês. Acho que até dando aí meu feedback pessoal, me sinto muito mais preparada para começar 2026. Muito obrigada por terem compartilhado a história de vocês e o conhecimento de vocês com a gente. A gente que agradece. Agradeço o convite. E até a próxima VHcast. Bom, agora todo mundo já tá com aquela dose de motivação e chegou a hora de parar de planejar só na cabeça e começar a executar de verdade. E com o seu negócio organizado, fica muito mais fácil tirar os seus sonhos do papel. E para te ajudar nesse processo, eu vou deixar aqui um cupom de desconto de 30% no plano anual do Sistema VHSys. E o link com o cupom tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, galera. Até o próximo VHcast.